Boa tarde, Boa Sr. tarde. Manuel. Em nome do Centro de Mar da Câmara Municipal, obrigada por ter disponibilizado a dar-nos esta Por nada, entrevista. por Nós nada. hoje vamos falar um bocadinho sobre a sua história de vida e perceber de que forma é que ela está Pois, ligada à pois. pesca. Eu vou começar por lhe pedir que me diga o seu nome completo e a sua data de nascimento. Manuel Gonçalves Araújo, nascimento 3 de novembro, 3 de 11 de 44. 1944, muito Sim, bem. senhor. Então, Sr. Manuel, onde é que nasceu? É aqui na Tropiana do Castelo? Em Monserrate, Rua do Loureiro, 236, já no Castelo. E é aqui que ainda vive? Não, agora vivo no Rua Arquiteto Miguel Nogueira, lote 9, segundo direito frente. Mas também em Viana do Castelo. Sim, atrás do campo do Vianense. Portanto, foi em Viana do Castelo que cresceu. Cresci. Nunca mudou de casa, nem Não, de cidade, nem de país. Os seus pais tinham alguma profissão relacionada com a pesca? O que é que eles faziam? Meu pai foi pescador toda a vida. E os pais do meu pai também. Os pais da minha mãe também. O pai da minha mãe. É que também foram. E depois nós éramos 8 irmãos, quatro rapazes e 3 raparigas. Cinco rapazes e 3 raparigas. E todos eles passaram pelo mar. Só um é que não. O mais novo é que não passou pelo mar. Mas felizmente só acabámos na vida do mar, foi eu e mais 3. Um não foi. E o mais velho, infelizmente, morreu com 31 anos. Morremos um irmão, aqui no cais, encostado o barco, tinha um barco à sociedade com outro irmão mais novo do que ele. E um dia estava muito inverno e o meu irmão foi pôr um pneu por causa do barco não bater contra a muralha, para não se partir o barco. E ele debruçou-se e o barco entalou e matou o meu irmão. Aos 31 anos. 31 anos. E o Sr. Manuel é mais velho ou mais novo do que esse irmão? Eu sou o mais novo. Depois desse meu irmão tinha mais outro irmão, depois era eu, depois era outra irmã, depois era outro irmão, depois era outra irmã, depois o último foi o rapaz. Mas pronto, e todos os meus irmãos, todos eles, só o mais novo é que não andou à pesca, porque de resto estávamos todos ligados ao mar, porque nós fomos criados todos ali naquele ambiente, não é? E a necessidade, porque éramos todos, era o meu pai só a trabalhar, a minha mãe trabalhava, quando era nova trabalhava a lavar as redes, que antigamente lavava-se as redes, e depois de lavar, punham-se a secar ao sol, e depois fazia-se numa casca que era casca de sobreiro, que faziam esmagada, depois tingiam as redes, que as redes eram brancas, depois era todas as vezes que iam ao mar, eram lavadas, coisas, depois encascadas, chamava-se encascar a rede, que era para ficar de outra cor, e a minha mãe, coitada, com tantos filhos, ainda fazia isso, ajudava. Nós não tínhamos barco, mas tínhamos redes, os meus irmãos faziam rede, eu enchia as agulhas, que é para fazer a rede, não é? E pronto. E foi assim que começou a entrar toda a vida. Depois eu, na escola, os meus irmãos foram para a pesca, porque era o meu pai sozinho a trabalhar, para toda a gente, e a minha mãe a ajudar, não é? E por necessidade, é que foram para o mar. Eu tenho esse meu irmão, tinha bons estudos. A seguir do meu irmão mais velho, também andou à pesca. Também tinha bons estudos. Eu, dos irmãos todos, foi o que tive menos. Sei porquê. Estudou, quanto tempo é que estudou? Foi à escola? Até à quarta classe. E fez a quarta classe, que era o comum naquela altura. Até à quarta classe. E pronto, eu depois da quarta classe veio para a pesca, já tinha para a pesca. Estava há bocadinho a dizer que quase todos os irmãos acabaram também por se dedicar a essa profissão. Sim. Mas as raparigas não faziam. As raparigas não, mas as duas minhas irmãs, mais velhas, a mais velha e a seguir de mim, também trabalharam em artes de pesca, a remendar as redes da pesca, porque era preciso remendá-las. E também faziam as redes? Isso fazíamos, quando era para nós. Os 2 irmãos meus é que faziam, e eu ajudava a encher a agulha com o fio para fazer a pesca. Eu, por acaso, até tenho ali para vos mostrar o que era a agulha para encher a rede, depois vocês veem. E foi assim, e depois, como todos os irmãos foram para a pesca, para ajudar os meus pais, não é? E pronto, aí é que começámos a viver melhor,
porque na nossa ribeira, antigamente, alguns tinham uma posse melhor, que tinham um barco, tinham mais possibilidades, outros não é? Felizmente nós nunca passámos mal, não é? Até tínhamos uma tia que era viúva e ainda ajudava a minha mãe, que tinha muitos filhos. Está a ver que era a união. Portanto, o seu pai dedicava-se à pesca, mas tinha um barco? Não, o meu pai não tinha barco. Tínhamos, era artes, tínhamos redes e depois dávamos àqueles barcos que o meu pai, que eram amigos do meu pai e da minha mãe, e eles levavam as redes, nós, com aquela coisa que dava, cada rede que ia na pesca, havia um quinhão que era para tirado, que era para depois distribuir para as redes. Cada rede, faz de conta, ganhava 10 escudos, ou 4 ou 5 escudos, não é? Naquela altura, e se tivesse 10 redes era 50 escudos, já era muito dinheiro, parece que não, mas era muito dinheiro, não é? Pronto, e era assim. Eu depois, pronto, os meus irmãos, depois até acabaram por ter um barco, estes dois meus irmãos, e aí é que o meu irmão é que faleceu. Mas todos andámos todos na pesca, pronto, mas era uma vida muito escrava, era muito má. A vida antigamente era uma vida muito ruim. Nos anos, pronto, que eu comecei a pesca em 65. Não havia muitas opções também, não é? Pois já nessa altura, eu antes de começar a andar à pesca profissionalmente, já lavava os barcos, tinha os barcos e tinha que se arrumar o barco, lavar, e eu e outro colega arrumávamos 10 barcos e deixávamos um peixinho para nós, e a minha mãe vendia, era mais um reforço para a família, e era assim, e foi levado assim, e depois daí, depois é que foi para a pesca, tinha 14 anos, foi para a pesca, e andei 40 anos no mar, andei 20 anos aqui à pesca, 20 anos. A fazer pesca artesanal, não é? Pesca artesanal, no entanto casei, não é? Casei, depois foi para a pesca do bacalhau, em 1965, foi para a pesca do bacalhau e fiz 3 anos de tropa, em vez de fazer o 7 anos, não é? E havia uma lei que permitia, desde que fosse para a pesca, porquê? Porque o Salazar pronto, o governo era um fundo de riqueza para o Estado, não é? E eles, como precisavam de pessoal aqui, as empresas, era atribuído, quem quisesse ir para a pesca, podia ir. E eu, como era para ir para outra mar, eu não quis ir. Eu soube eu e mais 2 colegas, que depois é que eu informei, havia esse decreto, e eu meti o requerimento, veio deferido, não é? E eu vim para a pesca. E então foi 2 anos e meio à pesca, de bacalhau, e quando acabei, depois não foi mais. Depois, não vou mais, que era muito severo. Ganhava-se pouco, ganhava tudo, e era muito tempo no mar. Eu não é por causa do muito tempo, é que se ganhava pouco, e eu depois, naquela altura, pensei em casar. Já estava casado então quando iniciou a vida da pesca do bacalhau? Não. Depois é que casei em 1969. Casei em 69. Casei-me, depois tive 2 filhos. Tenho 2 filhos. Portanto, o Sr. Manuel iniciou a vida da pesca com o seu pai, não é? Na pesca artesanal, Todos. e entretanto foi essa a vida que foi fazendo sempre com o seu pai e com os seus irmãos, até chegar à juventude. Sim, e mas geralmente o meu pai andava à pesca, não é? Num barco, e eu andava noutro. Quer dizer, não andávamos todos juntos. Eram 12 embarcações. Não andávamos todos juntos. Eu cheguei a andar com um irmão junto. Andei depois também com outro irmão. Mas depois, quando os meus irmãos compraram o barco, eu não andava com eles. Esses 2 meus irmãos mais velhos compraram um barco de sociedade, mas eu nunca andei com eles. Só uns tempos é que andei uns pouco tempo, porque precisavam eu estava de fé, o barco que eu andava estava a ser tratado, a pintar, a reparação. E eu fui fazer estes dias com os meus irmãos. Mas eu nunca gostei de andar junto da família, porque aí não é muito bom, não é? Se há uma fatalidade, não é? Não pode ser, fica uma família toda estornada, que é o caso que acontece na Póvoa do Varzim, que se vê, que geralmente é quase a família, é filho, é genro, é nora, e não pode ser, não deve ser, nem devia ser autorizado. Para mim, nem devia ser autorizado. E para já, até há sempre zangas, não é? E pronto, isso. Sabe, não é só em terra que há, no mar há também em terra as confusões, e eu nunca fui apologista a estar a andar com a família, porque não é muito bom.
Pronto, até chegar então à juventude, em que surgiu essa possibilidade de ir para a pesca de bacalhau. Depois, não é? depois quando casei, não é? Casei, tive 2 filhos. Depois eles cresceram e tal. E pronto, e hoje tenho um filho, pronto. Tenho um filho que é engenheiro. Tenho outro que estudou arquitetura, até está na Austrália agora. Mas eu disse logo, nunca, pronto, o mais novo e o mais velho também gostava, o mais velho gostava de ouvir as histórias como eu estou a contar hoje, não é? Que eu sou mais velho, não é? Dos mais velhos quando ele era novo. Gostava de ouvir as pessoas, os pescadores mais velhos do que eu, não é? Pronto, e ele gostava de ouvir as frases que diziam ele, pronto, e gostava, e depois chegava à casa, pai, olha, que ouvi fulano, ouvi cicrano a dizer isto e tal. Eu também gostava, eu dava-me bem também com as pessoas idosas, que eu gostava de ouvir a conversa uns com os outros, e às vezes assim, eles, não é, diziam, estás para aqui a ouvir e tal, eu ouvia essa conversa, pronto, não era que não se pudesse ouvir, mas não gostavam que as pessoas jovens, mas no meu tempo do meu filho já... Portanto, nunca entusiasmou os seus filhos? Não, eu disse, nessa altura eu disse, olha, eu não quero que vós fossem para o mar. Retirei sempre, mais sempre o mais novo. O mais novo até foi muito ligado ao remo, até foi aqui no Náutico e em Caminhense e tal. E eu disse sempre, olha, eu não quero que vós fossem ao mar, arranjai trabalho nem que seja pedreiro. Mas sente que alguma vez eles manifestaram entusiasmo em seguir essa vida? Não, o mais novo, o mais novo ainda é assim, mas nunca tiveram assim muito. Depois de eu lhe dizer e tal, e sabiam que a vida do pai que era um bocado chata, não é? Era um bocado, não era muito bom, porque a vida do mar é boa. Eu sou franco, andei 40 anos no mar, gostei de andar no mar, e apanhei muito mau tempo, e apanhei muitas exceções, muita coisa, mas gostei, pronto, gostei. Por acaso, vou dizer, gostei, mas fiz 40 anos no mar, não foi mais ao mar, nunca mais foi à pesca. Às vezes, não, nunca mais foi à pesca. Gostava de pescar a linha de mão, nunca mais foi. Mas não foi por opção, porque não sentia saudade? Não, eu reformei-me, acabou e nunca mais foi. Mas gostava e depois trabalhei muito a fazer a rede, a tratar de redes para os colegas que me pediam, fazia, pronto, e daí coisa. Depois, ao fim de 20 anos, a andar aqui à pesca, eu fui para a Marinha Mercante. Passei, porquê? Porque nessa altura pensei em ter uma vida, no fim da minha reforma, pronto, que chegasse à minha altura da reforma, que tivesse ao menos uma reforma que eu pudesse viver. Com que idade é que foi para a Marinha Mercante? Ora isto... Mais ou menos? Foi em 1981, 82, pronto, mais ou menos. Desde aí, andei 20 anos, andei 20 anos na pesca e 20 anos na Marinha Mercante. E que funções é que tinha na Marinha Mercante? O que é que fazia exatamente? Era marinheiro, primeiro marinheiro. E embarcava para onde? Andei muito tempo, andei muito tempo para os Açores, para a Madeira, fui a Cabo Verde, a Guiné, São Tomé e Príncipe, Dakar, foi para aí fora, pronto. Depois não foi mais, para essa zona, a França também foi 2 ou 3 vezes, a Espanha. Andava num navio que carregava carga geral, carregávamos de tudo. Depois foi para os Açores, andei num navio que também carregava cimento para os Açores, mas o princípio da minha vida da Marinha Mercante foi, a primeira vez que eu embarquei num navio foi num navio que encalhou em Viana do Castelo, veja bem, era eu rapaz, pequeno, ajudei a tirar sal do navio, que chamava-se Dione, e depois foi embarcar a primeira vez nesse navio, e foi para os Açores, e então esse navio, a carga dele era encomendas dos Correios. Pronto, encomendas, cartas e tudo, e encomendas que não iam de avião, mais de barco. E levávamos postos para eletrificar as ilhas dos Açores, que eram postos em madeira antiga. E aquelas cabines de madeira, que ainda há por aí algumas, eu, nesse navio, foi. Ao fim de tantos anos, veja bem, de pequeninho, que eu andei, fui calhar naquele navio. E eu, veja, quando eu imaginaria eu pegar num leme de um navio daqueles, que era do meu tamanho, grande, e eu cheguei assim mesmo sozinho, às vezes a governar o navio, porque o navio não tinha leme automático,
olhar para mim e dizer assim, como é possível eu de pequeno estar aqui neste navio agora com esta idade? Já Aborto grávida, não é? E andei ali 3 meses, depois vim, e depois é que foi para os navios da CEF, a empresa da CEF, que é o Cimento, que é em Setúbal. Andei lá até depois acabou a empresa não acabou, acabaram os navios, venderam, eu continuei nesse navio, depois vim, foi para o navio que era para as ilhas, fazia as ilhas todas, depois fiquei os últimos 9 anos, foi nas ilhas dos Açores, corri as ilhas todas dos Açores, todas, porque nós carregávamos o navio e fazíamos a distribuição nas ilhas, e onde estive lá 9 anos, e depois ao fim de 40 anos paguei. Portanto, na Marinha Mercante esteve 9 anos. Não, 20 anos, os últimos 9 anos 9 nos Açores. nos Açores. Por isso eu conheço as ilhas todas. E na Madeira também fui muitas vezes à Madeira. E então gostou mais da vida de marinheiro ou da vida de pescador? Ai, mas de marinheiro melhor. Claro, tinha outra vida, não? Tinha outro descanso, não é? Tinha outro descanso. E pronto, ganhava melhor. Foi por isso, na altura que isto é preciso, às vezes as pessoas dizem assim, então, fala-se, a pessoa ou ganha isto ou ganha aquilo. Preciso ver eu tive um irmão mais novo que eu, que foi que me arranjou a ir para a Marinha Mercante. E esse meu irmão até esteve aqui nos pilotos muitos anos. E esse meu irmão também andava na Marinha Mercante. E esse meu irmão, eu disse, João, tenho meus filhos, estavam a estudar, não é? Tenho um filho na universidade. E a minha mulher depois arranjou um emprego, ganhava pouquinho, mas pronto, ao menos o dinheiro que já dava para tentear, porque uma pessoa antigamente ia ao mar, e às vezes, eu quando casei-me em 1969, no dia 5 de janeiro, dia de Reis, tive 19 dias sem ir ao mar. E era sucessivamente aquilo, naquela altura era assim, às vezes ia-se ao mar 3, 4 dias, estava-se uma semana, 2 semanas, e tinha que se poupar, se não houvesse, pronto, não é a vida facilitada como é hoje. Hoje, se não forem ao mar, muito tempo, não sei. É diferente, não sei se lhes dão, não faço ideia, se lhes dão subsídio, se não dão, não sei, nem faço ideia, nem me meto nisso. Mas eram vantagens que não existiam. Coisas que não estavam. E pronto, e depois eu pensei, eu disse ao meu irmão, então, olha, eu vou dar um conselho. Tu se fores para lá, vais ganhar muito menos que andares aqui ao mar, naquela altura. Mas tens que fazer um pouco de sacrifício para quê? Para que de hoje para amanhã, pronto, eu fui, e às vezes eu ganhava, o que ganhava lá no mês, às vezes ganhava aqui, naquela altura que eu fui. Ganhava num dia, às vezes, na pesca, o que eu ganhava na Marinha Mercante. Então a pesca acabava por ser mais rentável, é isso? Naquela altura, tinha altura. Só era sazonal. Era, pois, claro. E o que aconteceu? E eu disse à minha esposa, eu disse, olha, vamos fazer isto. E eu disse, pronto, tu é que sabes, a vida é pronto. Tu estás, e foi para lá e pronto. E calhei, foi para uma empresa muito boa, que me ajudou muito, que ajudava muito os trabalhadores, porque, olha, dava-me dinheiro para, tinha subsídio para os meus filhos estudar, pagavam os estudos, no Natal e na Páscoa, dávamos um mês de férias, de subsídio para os filhos e tudo. E pronto, e depois mais tarde, pronto, isso tudo, depois veio o 25 de Abril, naquela altura, o 25 de Abril, quando houve aquelas reivindicações e tal, foi aumentando, e depois quando vim embora, e pronto, hoje tem uma reforma mais ou menos que me dá para viver, para mim e para a minha esposa, não é? Não teria acontecido se estivesse aqui, não, se estivesse aqui, se calhar, eu aos 55 anos deixei o mar, não, se eu tinha onde andar mais, 10 ou 12 anos mais, porque aqui não dava, pronto, Gostava de que voltássemos um bocadinho atrás, quando disse que se dedicou à pesca do bacalhau. Gostava que me falasse um bocadinho dessa altura e das vivências que tem da pesca do bacalhau. Como disse, era uma vida muito dura. Eu gostava que me falasse um bocadinho disso. Como é que eram os seus dias, o que é que faziam? Pronto, eu na pesca, pronto, quando foi para a pesca do bacalhau, foi engraçado. Por acaso, naquela altura era toda malta jovem, era tudo jovens, porque da minha idade, pronto, eu fui para lá, quando fui para o bacalhau tinha 19 anos. E havia moços de 21, 22, 23, estavam todos e havia para aí que, sem mentir, Manel, uma dúzia de pessoas idosas, já com 40, 50, com 60 anos, eu apanhei lá pessoas com 60 anos da Figueira da Foz e outros mais da Póvoa e da Vila Praia de Âncora
Ainda hoje alguns que ainda estão vivos, não é? Outros já desapareceram, mas era uma vivência muito bonita. Eu, por acaso, teve a sorte que foi para um navio que já tinha outras condições, não é? Qual era o navio? Era daqui da empresa de pesca da Viana, foi para o Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena. E foi sempre nesse que esteve embarcado? Foi, esses 3 anos. Aí já tinha as condições melhores de limpeza, de alojamento, de higiene, mas mesmo assim trabalhava-se muito e ganhava-se muito pouco. E era uma vida muito dura, muito dura. Eu não me revia naquilo, não. Porque eu até uma vez fiquei um bocado revoltado lá e por acaso o oficial que estava na ponte era daqui de Viana, um moço que é daqui de Viana, que trabalhou ali no Porto de Mar e eu um dia, pronto, eu não comia peixe frito porque eles fritavam, porque aquilo, veja bem, o que era a vida, o que faziam as pessoas. Nós ali, com tanto peixe, havia tanto, o navio ficava às vezes repleto de peixe, e fritavam postas de bacalhau, não é? Postinha de bacalhau, fritavam, em vez de darem às pessoas fresco, davam no outro dia frio. O pão, faziam assim um panito como aquele pão de forma, faziam lá. E faziam um pão fresquinho, davam ao meio-dia. E o resto, depois o outro era todo daquele, não era nesse dia, era no outro dia, porque estava mais fatido. E o que acontecia? E eu depois verificava que a malta comia só o miolo, não comia a parte de fora, porque estava mais lisa. E eu verifiquei que o que acontecia foi o cozinheiro, faziam isso, guardavam a parte de fora, torravam, moíam para fazer pão ralado para depois chegarem cá a vender. Veja bem, o que era? E o peixe, tínhamos peixe tanto fresquinho, carne, era raro, aí já era congelado. A carne era salgada, não é? Não, era congelado, naquele navio já tinha congelado. Mas a fruta era uma vez por mês cada uma peça de fruta. Quantos meses estavam embarcados? Olha, eu fiz uma viagem de 3 meses, 4 meses, depois fiz uma, em 1966, fiz uma de 8 meses. 8 meses. Que já era um bocadinho mais do que Porquê? a média. Porque nós tivemos uma avaria no navio e fomos para o estaleiro, tratar lá em Santos João, e estivemos lá um mês à espera que tivéssemos lugar para coisa, e tivemos 8 meses. O navio veio aqui debaixo, vinha mesmo cheio de peixe, de bacalhau, não é? E farinha, que aquele navio fazia farinha. Olha, nem ganhávamos de farinha, nem ganhávamos de ouro, só do triste bacalhau. E eles ganhavam tanto dinheiro, nós era 10. A primeira viagem que eu fui ao bacalhau foi a minha irmã mais velha, foi a Matosinhos, como o navio foi para Matosinhos, para Leixões, e a minha irmã é que levou o dinheiro para pagar a passagem para vir para cá. Ninguém o sabia. Era uma tristeza, era muito mau. Também descansava muito pouco, não era? Se fosse preciso trabalhar, cheguei a trabalhar 2, 3, 4 dias, 24 horas quase por dia. Uma pessoa estava a ficar a dormir, vem trabalhar, porque senão o peixe congelava. O peixe você veja bem o frio que era às vezes, o peixe estava vivo no mar, saía para cima, para bordo do barco, para bordo do navio, ficava congelado. Ficava logo ali pirando, pronto, e não havia. E era muita vida escrava. E era uma vida também muito solitária, porque vocês tinham sozinhos nos dóris. Não, eu não andei no dóris, aquilo era o barco de arrasto. Já era de arrasto. Então já era uma... O meu pai é que andou 25 anos nos dóris, andou no Santa Maria Manuel. Meu pai andou 25 anos. Esse navio é que dava muito trabalho. O meu pai, quando eu era rapaz, ia levar o café de onde é ali onde está o Viana Sol, era ali a coisa da empresa, aquele armazém que está lá ali fechado, lá, que está à venda, ali é que faziam as velas, tratavam das velas. O meu pai é que cozia as velas daquele navio antigo, é que faziam as velas. Mas era uma vida muito fraca, muito má. Então a vida quando era o meu pai ainda era muito pior. Era pior ainda, eu cheguei a ver lá os navios dos Douros, e eles nem tinham condições de dormir, nem descanso, aquilo era uma vida. Olha, eu chegava a ver, quando era rapaz, é engraçado, eu chegava a ver alguns colegas do meu pai, da idade do meu pai, que vinham da pesca do bacalhau, como ele, e eu, olha, as mãos aqui, as partes todas aqui, tudo, ainda todas escuras, todas
traçadas de tudo, do frio, do trabalho. Tinham, as mãos, e eu quando andei comecei a andar à pesca também era igual. As mãos, porque não havia estes apetrechos que há agora, estes aparelhos para virar as redes, para virar o aparelho, era tudo a braço, tudo. As redes como eu tenho ali explicada, que leva às pedras, antigamente tinha que fazer, às vezes, para aguentar, lavavam com as pedras nas costas e tudo. Era uma vida muito má. A vida do mar no princípio era muito má. Agora não. Agora, bom, olha, vão de sapatos, bem de sapatos. Eu tive colegas que começaram, alguns colegas que andaram descalços ao mar. No Castelo da Neiva andavam naquele barquinho, andavam todos descalços. É uma tragédia mesmo. Agora ainda bem que é assim que está tudo mudado, mas a pesca está muito degradada. Vamos sofrer muito, mas não vai. Não só atualmente, nós todos tratamos mal a humanidade. A humanidade está muito. Eu vou-vos contar uma coisa a vocês, que eu vi a primeira vez que fui à África, embarcado, e foi a Marrocos, e foi a Agadir, e foi por aí fora, e disse aos meus filhos, que isto vai, Manel, eu reformei-me no ano de 2000. Em 1991 ou 92, quando foi numa viagem dessas, mais cedo, uma viagem dessas a Marrocos, e foi a Guiné-Bissau, e foi também a Agadir. E eu disse, meus filhos, vos lembrar-vos de uma coisa que vou-vos dizer. Se quando aquela humanidade, daquele lado, se lembrar que tem que passar para a Europa por causa da fome e por causa da miséria que vai passar naqueles países, a Europa vai ser invadida por imigrantes desse país. E está a acontecer. Que é o que está a acontecer agora. Está a ver? Há anos que eu disse isso. Porque eu previa, porque as pessoas não tinham. Não é? Porque as pessoas eram ricas, aquilo lá é lugar riquíssimos e miséria extrema. Eu levava, quando ia para a Guiné, levava roupa dos meus filhos, dos meus sobrinhos e tudo. Eu ia no autocarro da Avic, o chofer dizia, você para onde vai? Vai para a pesca do bacalhau. 3, 4 sacos de roupa para dar aos miúdos. Quando chegava lá, vinham os miúdos e alguns homens, jovens, mais homens. Eu tinha roupa mais cedo, eu levava. E sapatos não eram, os que não há mais, para os que trabalhavam. E infelizmente essa realidade ainda não mudou, não é? Continua um bocadinho. Ainda pior. Acho que ainda é pior. Hoje está pior, porque ninguém quer saber. Nós vimos o que se passa na Europa, não é? É assim. Pronto. Então estava esses meses todos embarcados no mar, não é? Quer na pesca de bacalhau, quer depois na marinha mercante. Como é que era depois a dinâmica familiar? Com a sua esposa, com os seus filhos? Como é que eles viviam? Viviam bem, porque eles sabiam que eu, ao fim, pelo menos, quando às vezes o navio vinha a Lisboa, às vezes dava para vir a casa, não é? Um dia ou 2, mas quando estava nos Açores, nos últimos anos, 9 anos, eu fazia lá 3 meses e vinham para cá, vinha de avião. Fazia 7 viagens por ano de avião. Já vinha com relativa frequência a casa e ficava 3 meses, ficava lá. E ao fim de 3 meses vinha de férias, um mês e meio, mas geralmente nunca fazia um mês e 10, um mês e 15 dias, era assim, pronto, e foi assim que me terminou a minha vida no mar. E ainda bem, felizmente. E então agora, a que é que se dedica? O que é que faz nos tempos livres? O que é que dedica a sua vida? Nos tempos livres não faço nada, apanho solinho, Já pronto, agora, antes da pandemia, ia para o ginásio, ia para a hidromassagem, e pronto. Agora, como não há, estou com a minha esposa, os meus filhos estão casados, tenho os netos, ajudo os netos, ajudo os filhos, o mais velho não, e o mais novo não, que está na Austrália, mas ajudo a mulher em casa, e vou à lota comprar peixinho. Mas vai costumar a lota Vou buscar peixinho fresquinho para casa. A lota de ano? Sim, pronto. Eu tenho lá colegas que me compram e trago para casa e pronto. E é assim. Às vezes ainda compro para alguns colegas que me pedem, para os meus vizinhos, Manel, arranjo umas sardinhas ou uma coisa, eu trago a mais e pronto. Então, se voltasse atrás, tinha feito alguma coisa diferente? Tinha escolhido outra profissão? Eu sabe que eu gostava de ser, era cabeleireiro quando era rapaz. É verdade. Era verdade, gostava muito,
Também gostava muito de dançar. Dançar é. Agora tem tempo livre, posso dedicar, quer uma Agora, coisa, quer outra. o pior é que a minha esposa, coitada, tem uma arritmia, não pode dançar. Olha, é das coisas que eu tenho mais saudades. Acredito. É das coisas que eu tenho, eu e a minha, por acaso, a minha esposa também gostava. Mas é das coisas que mais saudades tenho, não é do mar. Gosto de ver pronto, e gosto de ver. Então hoje em dia não faz nada relacionado com o mar? Não faz fazia. pesca por lazer? Não. Depois como eu lhe disse, depois de acabar de me reformar, ainda trabalhava, ajeitava as artes para muitos colegas, pronto, é preciso pôr a rede pronta para pescar, não é? E eu fazia muito disso. Mas depois comecei a doar a espinha, a minha mulher formou-se e eu, não faz nada, não fiz mais nada. Agora vou à rota com um peixinho. E está satisfeito com essa relação? Graças, pronto, estou casado há 53 anos e estou bem, tenho 5 netos, 4 rapazes e uma menina e pronto, estou bem, vamos estando. E é assim.